Do Senhor, sou missionário servo Roberto, em amor da Virgem Maria sobre a sua vida. A igreja vem nos mostrar a verdade em Efésios 3:10. Olha só que interessante, 3:10. Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Olha, João 8:32, a verdade está na igreja. Que igreja é essa? Que foi fundada, gerada ali na cruz. Lucas 2:35, Cristo sendo transpassado ali na cruz e uma espada transpassada a alma de Nossa Senhora. Que igreja é essa? Porque o fundador dela é santo. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, como vai dizer aqui Efésios 5:22. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem marca, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. A única igreja que Cristo fundou, a igreja ela é santa. Que vai, João 8:32, vai levar a verdade. A verdade vai ser conhecida pela igreja. O que igreja é? Só tem uma doutrina, que vai ter uma liturgia, que vai ter só um pastor, que vai ter só um porta-voz, que vai ter intercessores, que vai ter sucessores. Para você não cair nessa realidade dessas igrejas vindas de homens, doutrinas de homens, que se apartaram da cabeça. Quando você 18, Cristo ele é a cabeça, a igreja é o corpo místico. Se apartou da cabeça, se apartou do corpo místico, está fora da verdade. Quem diz isso é a Escritura, meu irmão. Porque a verdade vai ser conhecida pela igreja. Que igreja é essa? É sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que você ligar aqui, será ligado ali. Se você desligar aqui, será desligado lá. Uma igreja que vai ter ligar e desligar. Oi, nego. Tá. Que vai ligar, liga aqui na terra, que liga no céu. Por isso que os mártires estão clamando. Porque quando você começa a orar, você entra em sintonia com os mártires, meu irmão. Olha só que interessante, cara. Quando eu começo a orar meu Santo Terço, eu lembro que os mártires estão clamando. Eu começo a clamar também, meu irmão. Você fica em sintonia. Porque você é membro da igreja verdadeira. Que acredita em Nossa Senhora, que acredita em intercessão, que acredita num pastor. Ó, Pedro, ele fez muitos milagres e prodígios. Igual Cristo fez, porque Cristo ensinou Pedro, pastor. A sombra de Pedro curar. Por que a sombra de Pedro curar? Porque o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Jesus Cristo ele é o próprio Espírito Santo. As apóstolos ali 9, do 31 ao 35, a igreja gozava, meu irmão. Pedro ia de toda parte pregando, anunciando, curando. Curou Enéas ali, ó. Atos dos Apóstolos 9, 31 até o 35. Em João 5 ali no pórtico ali de João 5. Olha só que interessante. O tanque ali de Betesda, né? Betesda. 5. Olha só que interessante. 5. Cura de um paralítico. Olha só que interessante. 5. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já há muito tempo que estava enfermo, perguntou a Jesus: que queres? Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tendo ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto viu, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e ande. Olha só, cara. Agora você vai ali em Atos dos Apóstolos 9, 31. Olha isso, ó, Pedro aprendeu uma lição, cara. Porque o mesmo Espírito Santo que estava ali curando aquele paralítico é o mesmo Espírito Santo que está na boca, na vida de Pedro, curando também. O mesmo milagre que Cristo fazia, Pedro está operando, porque o Pedro é o porta-voz, Pedro está edificando a igreja, meu irmão. Não está edificando igrejas. É uma só igreja, é uma só doutrina, é uma só fé, é um só pastoreio. É um só Espírito Santo, Efésios 4:5. É uma só verdade, 8:32. Essa é a verdade, a igreja.
Quando Cristo morre ali, a igreja nasce. Em Atos dos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Tanto que Pedro, em Atos dos Apóstolos 2 ali, 14 em diante, começou a pregar. Converteu mais de 3.000 almas. Em Atos dos Apóstolos 4 ali, mais de 5 almas. Edificada com sangue, meu irmão. As igrejas que fundam aí, que tá surgindo hoje em dia, é edificado com o quê, meu irmão? Com sangue. É edificado pela rebeldia. Se apartando da cabeça e se apartando do corpo místico. João. Aqui, ó. No Atos dos Apóstolos 9. Aqui, ó. 32. Pedro, 9:32. Caminhava por toda parte, de cidade em cidade, ó. Desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia, ó. Ah, mas o apóstolo Paulo é o mais que pregou, é o mais que anunciou, não, meu irmão. Pedro ia em cidade em cidade, meu irmão. Nem tudo que Pedro pregou está escrito aqui. Nem muitos milagres feitos que Cristo fez, não está escrito aqui. Nem os milagres que os apóstolos fizeram, muitos prodígios, não está escrito aqui, meu irmão. É só um resumo para você entender, meu irmão. Por isso que a igreja está aí, ó, para você conhecer a verdade. Para você entender o mistério. Porque a igreja católica ela é misteriosa, meu irmão. Não quero entender mistério. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos, ó, jazia paralítico no leito, ó. Disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama, ó. Levantou-se imediatamente. Ora, agora você vai lá em João, ó, 9. O que Cristo falou ali, Pedro tá falando aqui, cara, porque é o mesmo Espírito Santo, é a mesma unção. João 5, ó. 8. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e ande. Ó, Pedro falando. Disse Pedro, Enéas, Jesus que te cura. Levanta-te e ande, e faz tua cama. Olha agora, Jesus falando para lá ó, em João 5, ó. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. Agora você cata aqui em Marcos. É o mesmo Espírito Santo, cara. Que não pode ter vários Espíritos Santos. 2 Coríntios 11:4. Não há vários evangelhos, é um só. É outro Espírito. Marcos 9, ó. 23 e 26, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroça, disse-lhe, retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Ele, porém, zombava dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou por toda a região, curando a filha de Jairo ali, ó. Cara, ó. Quem estava ali com Jesus? Vê. Que é Mateus, Marcos 9, ou Marcos 5. 36, 42. Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga. Não temas, crê somente. A filha de Jairo. E não permitiu que ninguém a acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago, olha só. Jesus curou ali também, ó. Pedro curando aqui agora, e você vai alinhar dos apóstolos. Jesus ressuscitando a menina. Agora aqui você vai alinhar dos apóstolos, o mesmo milagre depois de Cristo fez ali ressuscitando o morto, Pedro está ressuscitando também. Olha como a igreja ela é unida, cara, até no Espírito Santo. Agora você vê nessa atualidade aí, faz essa campanha, esse óleo ungido cura, essa caneta ungida te liberta. Meu irmão, é a diferença da escritura para a pregação de hoje em dia, meu irmão. Atos dos Apóstolos 9,
36 e 42 para encerrar o vídeo, ó. Que é muito barulho, é difícil começar a pregar, que o inimigo começa a se manifestar mesmo, para você não entender a verdade. Mas Apóstolos 9, 36, ó. Vimos que Jesus Cristo curou ali, ó. Vimos que Jesus Cristo ressuscitou. Ou ressuscitou e curou um paralítico. Pedro ressuscitou e curou o paralítico também. Olha só. 9, 36 e 42, ó. Em Jopé havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmola que dava, ó. Ó, a graça aqui, cara. Aconteceu que adormecera. Naquele dia veio a falecer, ó. Depois de a ter levaram, né, para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jopé, os discípulos ouvindo dizer que Pedro ia se encontrava. Enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziu-no ao quarto de cima. Cercavam toda a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnicas e os vestidos que Docas lhe fazia quando vivia. Então, tendo feito todos saírem. Olha só, igual o que Cristo fez lá, ó. Quando tava aquela bagunça lá, aquela palhaçada, Cristo mandou sair todo mundo, retira todo mundo que eu vou curar essa menina. Ficou só o Pedro, João e Tiago ali, ó. Pedro fez a mesma coisa, cara. Pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ela fez levantar-se, estendendo-lhe a mão, chamando aos irmãos e as viúvas. Entregou-lhe a viva. Este fato espalhou-se por toda a Jopé e muitos creram no Senhor. Por quê? Cristo está sobre a vida de Pedro. Por quê? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Por quê? O Espírito Santo, ele é o próprio Jesus. Por que a sombra de Pedro, quando passava a curar? Porque é o próprio Cristo. Ali Nossa Senhora, quando estava grávida, ali foi consumida pelo Espírito Santo ali, como sua esposa. A sombra do Altíssimo sobre ela, o menino Jesus no seu ventre, o Espírito Santo sobre a vida dela. Esse mesmo Espírito Santo. Essa mesma verdade. Que Cristo fez ali, Pedro começou a fazer. Por quê, meu irmão? A igreja que nós temos comunhão não é igreja bagunçada. Não é igreja que vem através de uma rebeldia. A escritura é compilada, é organizada, é guardada pela igreja. A escritura prevalece para a igreja. Foi criado, foi compilado, foi organizado, foi escrita, foi para a igreja. Porque a escritura mostra a igreja. João 8,32, como o protestante fala, essa é a verdade. Se você se apartou do magistério, se você apartou da cabeça, se você apartou do corpo místico para seguir igreja funda de quintal, onde era um botequinho, hoje é uma igreja, já está fora. Olha os milagres, os feitos. Ali Pedro já edificando igreja também. Primeira pregação converteu de mais de 3 mil almas. Segunda, depois de mais de 5 mil almas. Pedro começou a pregar, ficou cheio do Espírito Santo. Começou a curar, começou a ressuscitar. Quando Pedro passava, a sombra curava. De acordo com o que Cristo vinha, os demônios gritavam. Olha só que interessante. Você vai sair dessa igreja para ir buscar igrejas adventistas do 7º dia, é mundial, é assembleia, é plenitude do trono de Deus. Coloca sua fé nessa caneta, coloca sua fé nessa chave. Você vai seguir essa igreja, meu irmão? Que não tem amada igreja, que não acredita na verdade. Uma igrejinha que tem mais de 5 anos, você vai deixar uma igreja que tem mais de 2.000 anos? Vai seguir uma igreja que nasceu 16 séculos de atraso? Por uma rebeldia? Martinho Lutero, ele podia edificar mais a igreja. Ia ser um santo na igreja, meu irmão. Se ele não tivesse revoltado, ia ser canonizado a santo da igreja. Não, preferiu o quê? Se desviar, se apartar. Não preferiu edificar a igreja. Preferiu seguir suas próprias conclusões. Olha só que interessante.
Um profeta, ele baseia na escritura, meu irmão. Magistério e tradição. Sou missionário, servo Roberto. Essa é a mensagem, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.